maravilha, Denise. Está assistindo, está firme lá. Lisdervan, apóstolo Lisdervan de Pinho Portela, lá de Manaus, é Manauara ele. Ele também está com a live muito boa, estou vendo as lives dele aí. Olha pessoal, vou avisar vocês, e vocês que pensam que eu não estou assistindo, eu estou de olho em vocês, estou assistindo tudo, hein? Graças a Deus, até agora só tenho visto coisa boa, graças a Deus. Tanto o bispo Eduardo, como o pastor também lá de Potim, pastor Antônio, Leia Almeida, que estamos em casa reunidos, eu e minhas filhas, amém, filhos e netos, 3 gerações assistindo. Sirineu chegou, Sirineu, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Lisdevan também está com uma live muito boa lá, começou a trabalhar, graças a Deus, está indo muito bem. E o homem é inteligente, o homem é sábio, vai lá que a palavra lá é forte também, em nome do Senhor Jesus. Ó glória, aleluia, vamos chegar. Olha, eu estou devendo ainda o estudo de domingo, de terça-feira e o de hoje, 3. Amanhã eu vou ter um trabalho tremendo para despachar tudo isso. O texto impresso, estou falando do texto impresso. Então, quando termina aqui, o Cláudio prepara para mim o vídeo, né? Baixa para o YouTube e eu despacho para todo mundo. Cada semana a gente manda para mais de 300 pessoas que não tem tempo de assistir. A gente manda e vão compartilhando essa bênção. Pai do Senhor Jesus Cristo, Silvio, tudo bom? Tudo uma bênção. Diz Deus, aleluia, sempre privilégio estilo, meu pai apóstolo. Antônio Carlos Santos, Pai do Senhor, amém. Maria Lúcia Ferreira, é uma benção, menina também, lá de Jacarepaguá, nós queremos falar da Santa Ceia Online, certo? Vou falar depois para o nosso pessoal. Apóstola Cosma Ventura, me assistindo aqui, lá em cima assistindo, e ela tem que assistir mesmo, né? Minha esposa tem que ver mesmo. Deus te abençoe, minha filha. Fica aí assistindo e orando por mim, intercedendo por mim. Ok? Bênção pura. Irmãos, 5 horas. Roberto Ângelo, de Fortaleza. Deus te abençoe, Roberto. Maria Lúcia batendo palma, aleluia, na Praça Seca. Samuel Farjon, judeu mesmo. Amém. Esposa da Miriam, nossa amada irmã lá da Barra da Tijuca. Graças a Deus. Deus te abençoe, Samuel, poderosamente, né? Graças a Deus, Raquel Ventura já entrou também, aleluia, graças a Deus. Vocês sabem que hoje, né, daqui a pouco termina a peça, né, porque começou ontem a Páscoa dos judeus, e termina daqui a pouco, né, e amanhã, sexta-feira santa, e vocês sabem que é uma coisa interessante, né, não faz parte do estudo isso aqui ainda. Josi Prado, Deus te abençoe, Josi. Márcia Betânia também, Doris, e quanta gente entrando rapidamente agora. Boa tarde, Josi. Você sabe que a única semana em que o judeu tem dois shabates é essa semana agora. Porque hoje, de ontem para hoje, foi a Páscoa, né? E a Páscoa eles também não fazem nada, também ficam adorando ao Senhor. Então é a única semana que tem dois shabates, é a semana que Jesus Cristo foi preso e morreu e ressuscitou. Entre 2 shabates. Então foi shabat de ontem para hoje e depois da manhã shabat novamente. Vitor Castro, saludo desde Peru, já o pessoal peruano já está entrando. Saludo Victor Castro Romero, como está minha amada hermano? Deus te bendiga em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, amém. Maria Lúcia Ferreira, irmãos, vamos orar que está na hora, dá início. Meu Senhor amado, bendito seja o teu santo e poderoso nome. Mais uma vez estamos aqui, ó Pai amado, para levar a tua palavra àqueles que estão em casa agora assistindo, debaixo dessas circunstâncias que estamos passando por esse vírus que apareceu para nos impedir, Pai amado, estar nas ruas, estar nas nossas igrejas, mas estamos aqui, não vamos deixar esmorecer de jeito nenhum, porque com a igreja aberta ou sem igreja aberta, nós estaremos ministrando a tua palavra e os demais companheiros todos de várias igrejas do Brasil, que não se deixaram esmorecer, mas enfrentaram, estão resistindo e levando a tua palavra através da tecnologia, através da informática, através da internet, eles continuam ministrando, porque não existe vírus nenhum no mundo, ó Pai amado, não existe praga nessa terra que possa impedir a tua palavra de circular. Nós estamos fazendo a tua palavra circular, porque nós estamos de pé, ó Pai querido, para fazer isso. Nós somos da resistência espiritual e vamos continuar resistindo e levando uma palavra de poder, de autoridade, de libertação, de fé, ó Pai amado, para que a tua graça seja derramada sobre todos nós e sejamos abençoados. Abençoa os companheiros que fazem as suas transmissões, ó Pai querido, nós oramos por eles também, para que cada vez mais a unção desça sobre eles e a bênção seja completa. Pai querido, eu peço a tua bênção agora e que venha também sobre a minha vida uma unção tremenda e essa unção também passe para os nossos ouvintes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Bendito seja o nome do Senhor. Sandra Pastor está ouvindo. Aleluia. Irmã Sandra, mãe do Gidevan, Deus te abençoe, minha filha, poderosamente. Um beijo para você. Vamos ler a palavra? Esse texto hoje é um texto profundo, muito conhecido de vocês, e que certamente fala muito, mas muito mesmo, sobre unidade. Principalmente porque saiu da boca de quem sabia o que era unidade. Apóstolo Roberto, seja bem-vindo, meu amigo. Apóstolo Roberto, de Taubaté, da Igreja Caminho da Graça. Poderosamente, também tem umas lives poderosas a ele. Também faz um trabalho poderoso na transmissão via internet. Deus te abençoe, Roberto. Vamos lá. João, capítulo 15, do versículo 1 ao 9. Olha que texto lindo e poderoso. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Olha a unidade chegando aí. Se eu estiver em vocês e vocês em mim, haverá muito fruto. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se quebrar a unidade, não pode fazer nada. Olha o que eu falei na mensagem anterior. Quando nós estamos desconectados da fonte, da unidade, nós não produzimos nada, a nossa vida fica paralisada. E não é só na vida espiritual não, hein? Quando você não tem unidade com a fonte que te alimenta, você seca. Seca financeiramente, seca na saúde, seca na palavra, seca no dinheiro, seca em tudo. Porque a fonte para de jorrar. Então, para não perder a bênção, se conecta com a fonte. William Moreira, Deus te abençoe, William. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Olha que coisa terrível. Se você não estiver comigo, será lançado fora. Eu creio que foi na última terça-feira, eu disse que às vezes tem pessoas que pensam que eu faço uma live, que eu faço uma transmissão para emitir opinião pessoal. Não, eu não emito opinião pessoal quando eu estou ministrando a palavra de Deus. As minhas opiniões eu guardo para mim. Quando eu estou na palavra de Deus, eu só jogo palavra no ar. Então está dizendo aqui, ele, Jesus, está falando, não eu. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Quando eu disse que se você não estiver com Cristo, você está do outro lado. Se você não está na luz, você está nas trevas. A Bíblia que diz isso, todo mundo sabe disso. Não existe comunhão entre trevas e luz. Você sabe disso. A palavra diz que você foi transportado do império das trevas para o reino da luz. Então, Jesus aqui está falando, ele próprio. O Yeshua Hamashia, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. Que foi o que eu disse? Quando você está desconectado da fonte, seca tudo. Seca dinheiro, seca saúde, seca espiritualidade, seca amizade, seca honra, mas vai secando tudo. É como a vara, joga fora, descola, quebra um galho de uma árvore, joga ao relento, joga no chão, em qualquer lugar, daqui a pouco ela está seca. A árvore continua verdejante, mas a vara está seca. E os colhem, a vara já lançada fora, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Você vê que quando alguém procura lenha para botar numa fogueira, sempre procura lenha seca, porque sabe que a lenha seca já não serve para mais nada, a não ser para ser queimada. Olha, palavra forte é essa, hein? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, olha, palavra, vou repetir isso aqui porque eu quero dizer uma coisa muito importante. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Eu vou parafrasear o que algumas pessoas andam entendendo por aí. Se vós estiverdes em mim e o meu reteté estiver em você, que coisa terrível. Deixa eu falar aqui que tem... Alguém está ligando aqui. Se vós estiverdes em mim e o meu reteté estiver em você, não está falando reteté, está falando palavra.
palavra, não é emocionalismo, é espiritualidade. Não é festejo, não é festa, não é oba-oba, é seriedade, é comprometimento, é você estar ligado com o Senhor. Não tem espaço para fazer brincadeira, não tem espaço para fazer emocionalismo, não tem espaço para manifestação tola, tem espaço para a palavra entrar, porque o Senhor disse que muitos estão perecendo, morrendo, porque lhes falta o conhecimento, não sabem quem sou eu. Oh, irmão, isso é terrível. Não tendo unidade, não tem nada. Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se houver unidade, se vocês estiverem comigo ou com vocês, peçam o que vocês quiserem. Havendo unidade, peçam o que vocês quiserem e vos será feito. Não é questão de sorte, não é questão de mais simpatia, Deus simpatiza mais com um, mais com outro. Não, não. É lei, é sentença divina. Se tiver unidade comigo, pode pedir o que quiser que vos será feito. Ou eu acredito nisso, eu creio nisso. Como Pai, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Dá muito fruto, é meu discípulo. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Olha que coisa interessante. De que maneira você acha que Deus amou a Jesus Cristo? Havia alguma imperfeição, alguma coisa errada no amor de Deus para com Jesus Cristo? Claro que não, é óbvio que não. O amor de Deus é perfeito, o amor ágape, não tem nada de errado, você não encontra uma fagulha sequer de alguma coisa errada, é o amor perfeito. Assim como o Pai me amou, com amor perfeito, eu vos amei também. Do jeito que Ele me amou, da forma que Ele me amou, eu também vos amei. Do jeito que eu estou unido com meu Pai comigo, eu também estou unido com vocês. Então, da mesma forma, foi do mesmo jeito, da mesma maneira, eu também vos amei. Olha que coisa maravilhosa, coisa impressionante. Eu fico bobo com isso, que tem gente que não consegue entender. Quando tem uma luta, uma dificuldade. Eu me converti numa igreja há muitos anos atrás, e de vez em quando um crente lá passava uma tribulação, logo aparecia o irmão para dizer assim: é a mão de Deus, está sendo castigado, Deus está te botando na prova, porque você está em pecado, você está errado, porque você falhou, porque você fez isso e aquilo. Olha, me aterrorizavam, até que eu conheci o amor de Deus e senti que quando eu estou forte, Ele me ama muito. Quando eu estou muito fraco, Ele me ama mais ainda. Não me larga, não me abandona. Os irmãos podem até me abandonar, mas Ele jamais, jamais. Eu tenho experiências pessoais de como é bom estar unido com Deus, porque nos meus piores momentos de prova, momentos terríveis da minha vida, Ele não me abandonou, porque eu estava conectado com Ele o tempo todo. Oh, glória a Deus. Tem certas situações que eu não gosto nem de lembrar na minha vida, que eu me emociono. E um dia eu cheguei a pensar: Senhor, se a posição fosse invertida, se fosse eu, Senhor, olhando para mim, um pecador do jeito que eu estava convivendo, com aquele momento que eu estava passando na minha vida, eu não teria abençoado. Mas o Senhor não olhou para a minha virtude, não olhou para nada especial em mim. O Senhor apenas me amou. O Senhor apenas me amou. Uma coisa impressionante, num dia terrível, eu entrei num culto de oração, eu entrei num círculo de oração, as irmãs orando, e naquele dia eu estava mal, eu estava péssimo, eu estava deprimido, eu estava triste. Eu nem era pastor ainda, eu era recém-chegado na igreja, mas estava passando por uma prova tremenda. E naquele dia, quando eu entrei naquela oração, eu estava tão mal que eu disse assim: tomara que hoje ninguém profetize para mim. Eu não quero que ninguém abra a boca para profetizar para mim, eu só quero estar ali e acabou. Não quero nada disso. Mas eu chegando lá, a irmã que me conhecia, claro, era membro da igreja, me chamou lá no meio da oração, disse: vamos orar pelo irmão Paulinho. Naquele tempo me chamavam de Paulinho, bons tempos aquele. Vamos orar por ele. E ele disse: pronto, essa mulher vai querer profetizar para mim e eu vou rejeitar a profecia dela. Quando dobrei meus joelhos lá naquele chão, o Senhor usou aquela irmã e me tocou de modo tão profundo que foi a maior palavra profética que eu recebi na minha vida. E o Senhor só usou uma palavra repetindo 3 vezes. Só disse assim, a profecia era assim, uma frase:
meu filho, eu te amo. Segunda vez, meu filho, eu te amo. Terceira vez, meu filho, eu te amo. Eu chorei igual criança e senti aquele negócio dentro de mim. Que maravilha, irmãos, que maravilha. Como o Senhor desce até o chão para nos levantar de volta e trazer bênção pura. A unidade é perfeita quando Deus está na nossa vida. Amém? Bem, vou passar para você aqui rapidamente alguns versículos, porque o tempo aqui voa. E quero mostrar para vocês o que acontece quando nós estamos realmente debaixo da unidade perfeita com o Senhor. Esse texto aqui que eu leio falou de muitos frutos. Quem está em mim, nele se dá muito fruto. Então você presta atenção, porque é uma coisa impressionante a questão da unidade. Queria só relembrar você o Salmo 133, que diz que é quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, não vou ler os versículos todos aqui agora, desce sobre a cabeça de Arão. Da cabeça desce para a barba, da barba desce para a gola dos seus vestidos, né? Então presta atenção, quando a palavra de Deus fala em cabeça, está falando de governo. Cabeça é governo, cabeça é a representatividade do governo e da autoridade. O cabeça, ou a cabeça, né, manda, tem autoridade, governa. No corpo humano, a cabeça governa todo o corpo. Não é a perna, não é o braço, não é o dedo que governa. O cérebro governa, a cabeça governa. O governo está aqui. Quando ele governa, governa todo o corpo. Então, a palavra diz que quando esse óleo desce, a unção lá de cima desce, é o governo. Quando chega na barba, está falando da honra. Né? Todo mundo sabe que o judeu, até hoje, ele mantém a barba comprida, sem passar navalha, porque para eles é um sinal de honra a Deus. Então, onde tem governo, sempre se manifestará a honra. Onde tem governo, quando não tem autoridade, não tem honra, tem anarquia. Quando tem governo, aí passa para a barba, vem a honra. Quando o governo se une com a honra, quando o governo é honrado, aí essa honra passa para a gola do vestido, ou seja, passa para o povo, passa para todo mundo que te envolve, todo mundo está perto de você, suas ovelhas, seu rebanho, sua família, seus amigos, todo mundo está onde você, ou seja, a unção que está em você, que está sendo governado por esta unção poderosa que desce, a palavra diz que é como orvalho, o orvalho lá no Monte Hermon, que diz assim, que esse orvalho produz ali, por onde vai descendo, vai produzindo e vai trazendo colheitas, poderosas colheitas. Vai no Salmo 133 que você vai ver. Produz colheita, ou seja, governo, honra, prosperidade. Cabeça, governo, barba, honra, gola, vestido, prosperidade. Quando vem essa unidade perfeita. O que é a unidade? Entre a cabeça, entre a honra e entre o povo. A prosperidade. Então, vou ler aqui para vocês algum versículo rapidamente, para que vocês entendam isso. Lá no livro de Atos, quando está começando a história da igreja, Lucas fala assim, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Os que acreditavam, os que confiavam, os que conheciam a Deus, estavam sempre juntos. E por estarem juntos, tinham tudo em comum. Ou seja, como eles acreditavam, se juntavam. Quando se juntavam, tinham tudo em comum. Nós não estamos falando aqui que, né, se fosse hoje, por exemplo, quer dizer que todo mundo na igreja tem que ter o carro igual. Não, nada disso. Todo mundo está na igreja tem que se vestir igual. Todo mundo está na igreja tem que ter a barba igual, tem que ter o cabelo branco. As irmãs têm que vestir a mesma roupa. Nada disso, não se trata disso. Se trata aqui do interior nosso, né? Nós estamos juntos no espírito, nas emoções, na palavra, no conhecimento, na adoração, no louvor, no jejum, em tudo. Está junto. Então, igreja não é um ajuntamento de pessoas que se discordam umas das outras, que não conseguem concordar com a outra. Igreja, a eclésia, é o corpo de Cristo, é um lugar de pessoas que se mantêm na unidade. E isso já falava. Eu tenho um estudo, eu tenho uma apostila que eu fiz sobre a função da igreja, onde eu descrevo as 10 características da igreja em Jerusalém. Aquelas 10 características da igreja de Jerusalém, que eu não vou citar aqui agora, porque vai muito tempo, as 10 características da igreja de Jerusalém é o modelo que Deus desenhou para a sua igreja na face da terra. Qualquer pastor, qualquer apóstolo, qualquer evangelista, qualquer dirigente de igreja, se conseguir aplicar aquelas 10 características de Jerusalém, ele se dá bem hoje.
Preste bem atenção, não estou dizendo que você tem que voltar a ser uma igreja igual a igreja de Jerusalém, porque a igreja de Jerusalém era a igreja nascente, era a igreja que estava começando, a igreja estava nascendo. E a nossa igreja hoje é a igreja que está partindo. Aquela estava chegando, agora a nossa está partindo. Ou seja, nós não podemos mais voltar a ter a infantilidade da igreja de Jerusalém, porque agora nós somos a igreja da maturidade, né? Nós somos a igreja que está aguardando a volta do nosso Redentor, do nosso Senhor, do nosso Rei, para terminar a história. Eles começaram a história e nós vamos terminar a história. De vez em quando eu vejo algum pastor assim, nós temos que voltar às origens. Não volta não, irmão. A origem era para aquele povo. Nós somos o povo do final. Nós somos o povo que vamos fechar o livro. Eles abriram o livro. A igreja de Jerusalém abriu o livro. Nós somos a igreja que vai fechar o livro. Aí termina a história. Então, nossa igreja jamais será igual àquela, porque aquela era um momento da igreja e agora nós estamos em outro momento da igreja. Porém, mantendo sempre a unidade, né? Essa apostila, se alguém quiser depois vai me pedir, eu mando com todo prazer, de graça, não te cobro nada, que fala das 10 características da igreja primitiva. E é o modelo que Deus desenhou, foi aquele. Aquele modelo não mudou nunca. Nós que mudamos as características da igreja, mas Deus não mudou. Vamos lá. Paulo continua explicando, falando sobre isso, quando ele escreve para Romanos, ele continua falando de unidade, que Paulo foi um doutrinador tremendo, e Paulo enfatizou, mas enfatizou demais mesmo a unidade do corpo. Você quer aprender sobre a unidade do corpo? Pega as epístolas de Paulo, que você vai encontrar muito material, mas muito mesmo, para você aplicar na sua igreja e você mesmo ser abençoado pela leitura da palavra. Vamos lá, lá em Romanos capítulo 12, ele diz assim, no versículo 4 e 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Num só corpo temos muitos membros, mas nem todos têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo. Somos muitos, somos um só corpo. Mas individualmente, está escrito na palavra, somos membros uns dos outros. Olha que palavra interessante. Como é que nós podemos entender isso? Como é que nós somos membros uns dos outros? É fácil, você pega a sua mão e você vai ver que a sua mão está ligada ao seu braço, que está ligada ao seu corpo, e todos nós somos membros uns dos outros. Ou seja, a minha mão depende do meu braço, que depende do meu corpo, que depende do meu cérebro. A mão se movimenta de acordo com aquilo que eu estou falando. Na igreja é a mesma coisa. A cabeça está lá, que é Cristo, ele vai dando as ordens, ele vai dizendo o que ele quer, e nós vamos nos ajudando um ao outro. Um colabora aqui, outro colabora ali, um faz de um jeito, outro faz do outro. Um tem uma unção tremenda para orar, desculpa, o outro tem uma unção tremenda para jejuar, o outro tem uma unção tremenda para cantar, o outro tem uma unção tremenda para pregar. Cada um tem uma unção diferente, porque um está dependendo do outro. Não adianta dizer, o louvor daquela igreja é muito bom, mas a pregação é ruim. A pregação daquela outra igreja é muito boa, mas o louvor é ruim. Não, todos têm que estar no mesmo nível. Ou seja, quando o pessoal do louvor estiver cantando e adorando, todo mundo da igreja tem que estar orando por eles. A unção, quando vem, não vem só para o pessoal do louvor, a unção vem para toda a igreja. Quando o pessoal do louvor descer e subir o pessoal da pregação, então o pessoal do louvor também faz a mesma coisa. Vamos orar pelo pregador que está orando. Porque quando a palavra vem, não vem só para o pregador, vem para todo mundo. Ou seja, somos membros uns dos outros. Precisamos entender isso. O culto é um lugar de unidade. O culto é um lugar onde quem estiver com a palavra, quem estiver adorando, cantando, pregando, e até mesmo até tirando a oferta, devemos todos estar unidos ali naquela hora, para que o nosso irmão, para que a pessoa que esteja sendo usada, no momento, ela seja usada poderosamente por Deus, e nós devemos ter. Somos membros uns dos outros. Amém? Nessa unidade, para que você veja dessa forma que eu estou falando, eu não sei cantar, mas eu admiro muitas pessoas que cantam. Mas quando alguém está cantando, eu louvo a Deus pelo hino que estou ouvindo, eu glorifico a Deus. Ou seja, eu não vou ficar enciumado, não vou ficar preocupado porque a pessoa canta e eu não canto. Não tem problema nenhum, não tem nada de mais isso. Por quê? Porque na unidade, você vai descobrir uma coisa interessante, não vou tocar nesse assunto hoje, mas na frente eu vou tocar. Na unidade, uma das coisas que se manifesta na unidade é a humildade. Uma das características da unidade é a humildade. Por quê? Porque na unidade, ninguém quer ser maior do que ninguém. Na unidade, ninguém quer ser superior a ninguém. Eu vou ler um versículo daqui a pouco, que diz que nós devemos considerar os outros
superiores a nós mesmos. Olha que coisa maravilhosa. Então, na unidade tem humildade. Amém? Vamos lá. Paulo fala sobre assim, tá? Lembra o texto de Romanos. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Maravilha, poderosa palavra. Irmãos, o que significa a palavra unanimidade? Sede unânimes entre vós. Isso é doutrina de Paulo, é doutrina da igreja, é doutrina da palavra. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Olha a humildade participando da unidade. Olha a humildade participando da unidade quando diz que nós não devemos desejar, ambicionar as coisas soberbas, as coisas altivas, né? E não sejais sábios aos vossos olhos. E o que mais a gente encontra por aí, não sei vocês, mas eu pelo menos encontro, por onde eu viajo muito, sempre encontro alguém que pensa que é alguma coisa, que acha que é alguma coisa, que se considera superior aos outros, que é melhor pregador, melhor cantor, melhor. Coisa nenhuma, irmão. Irmão, vai na palavra. Vê o que a palavra diz. A palavra fala de humildade, vaso de honra, né? Vaso de barro, né? Sejamos humildes. Na humildade é a manifestação de Deus. Neuzeli, Deus te abençoe, Neuzeli. Neuzeli chegando, Samuel Rosa também lá do Rio Grande do Sul. Vamos lá. Deus abençoe vocês. Então, não seja sábio aos vossos próprios olhos. Não fique imaginando que você, porque teve uma revelação especial, porque teve uma unção especial para cantar, de repente você se tornou o melhor, maior, mais poderoso. Não é nada, não. Toda honra, toda glória pertence a Ele. A palavra diz: tu és o único Senhor digno, único digno de receber. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos continuar com Paulo aqui em Romanos ainda. O Deus de constância e de consolação vos dê o mesmo sentimento. Ora, o Deus de constância e de consolação vos dê o mesmo sentimento uns para os outros, segundo Cristo Jesus. Temos o mesmo sentimento uns para os outros. É uma coisa interessantíssima, irmãos, quando o nosso coração não está em unidade com o Senhor, qualquer coisa na igreja nos aborrece. Qualquer coisa nos expulsa da igreja, qualquer coisa nos tira da igreja. Quantas vezes eu vejo pessoas: eu vou sair dessa igreja, vou abandonar a igreja, e daí você vai fazer o quê? Irmãos, quando uma pessoa diz que vai sair de uma igreja para outra, reclamando da liderança, reclamando do pastor, presta bem atenção numa coisa: ele não entende nada de igreja, porque a igreja não é daquele pastor e não é do outro pastor para onde ele vai. A igreja é corpo, então você não sai dela. Se você um dia diz que vai sair dessa igreja para aquela, é que você não entende nada de igreja, porque ninguém sai da igreja. Se você sair da igreja, do corpo, é para o mundo. O fato de sair de uma congregação para outra não está saindo nada. O que eu estou tentando explicar com isso? Você pode ter alguma coisa naquela igreja que não te agradou, você saia sem murmurar, saia sem criticar, saia sem reclamar, saia mantendo o vínculo da perfeição, da paz. Saia da igreja, continue com comunhão com aquele pastor, com aqueles irmãos ali. Não saia destilando veneno para os outros. Saia em paz. Se você sair de uma igreja para outra e continuar falando mal da igreja de onde você saiu, você não tem unidade nenhuma. Você não está vivendo o mesmo sentimento. Você vai para outra igreja: por que você vai sair por causa disso, que o pastor prega mal, porque isso, porque aquilo, vai ficar reclamando. Você não entendeu nada do que é igreja. Igreja é corpo. E corpo quer dizer o seguinte: você pode até mudar de igreja, mas quando Cristo voltar, você vai ter que entrar pela mesma porta com aqueles irmãos dos quais você critica. É a mesma porta para você e para ele. Não tem jeito. É unidade. Oh, glória a Deus. Aleluia. Desculpe meu entusiasmo. Eu, quando falo desses fundamentos da Bíblia, eu fico muito entusiasmado. Mas fico mesmo. Fico porque eu gosto. A perfeição do reino de Deus. A perfeição do reino. É uma coisa linda. É poderosa. Vamos à frente. Deixa eu ver aqui onde estou. Vamos até Coríntios. A igreja de Coríntios. Esse versículo também é poderoso, é maravilhoso, falando da unidade. Pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Olha o que diz este versículo:
Pois nós, embora somos muito, somos um só pão. Peraí, nós somos pão? Que versículo é esse? Embora sejamos muito, somos um só pão. Nós somos pão? Por que nós somos pão? Nós somos pão porque o Senhor Jesus, o Yeshua HaMashiach, quando esteve na terra, dizia: eu sou o pão da vida. Se ele é o pão da vida, morreu por nós, e nós entramos em unidade com ele, ele está em nós e nós nele, conforme eu li aqui no começo, em João capítulo 15, ele está em nós e nós nele. E se ele é pão, somos pão também. E o pão significa o quê? Que nós somos o alimento deste mundo. Que nós, sendo pão, somos o alimento deste mundo. Irmãos, deixa eu explicar melhor, deixa eu me aprofundar um pouco mais. Quando Paulo diz que nós somos pão, e pão você sabe que é uma unidade perfeita, entra ali o trigo, entra o leite, entra o fermento, tem que entrar tudo ali, bota lá na praça e vira pão. Quando diz que nós somos pão, significa o seguinte, que nós não estamos dentro da igreja para brigar uns com os outros. Nós estamos na igreja para sermos unidos uns com os outros. E eu vou ler daqui a pouco. E o mundo, os pecadores, vendo esta unidade, vai nos reconhecer como filhos de Deus. O mundo não vai te reconhecer como filho de Deus só porque você abre a boca e fala: eu sou crente, eu sou Bíblia, eu sou salvo, eu sou isso, aquilo. O mundo não vai te reconhecer pelo que você fala, vai te reconhecer pelo que você vive. Quer se mostrar para o mundo como filho de Deus? Tem uma vida digna, decente, abençoada, poderosa, de um excelente testemunho. Aí vão dizer: ele é de Deus. Mas quando você chega num lugar, chega no outro, e você mostra que não tem unidade, você não é nada. Por isso ele fala: todos nós somos um só pão, com Cristo. Cristo é pão, eu sou também. Por quê? Porque Cristo está em mim e eu estou nele, conforme ele falou aqui no começo, no capítulo 15 de João. Então, nós somos o alimento do mundo. Quando nós alimentamos o mundo então vem também se tornar pão conosco na igreja. A unidade produz crescimento de igreja. Presta atenção, pastor. Bota a tua igreja unida, começa a orar pela unidade da tua igreja, pega a palavra, manda a palavra mesmo. Se alguém discordar, se alguém não gostar, se alguém ficar insatisfeito com você, manda cair fora, vai para outro lugar, porque na tua igreja tem que ter unidade. Tendo unidade, você vai ser igual aos 300 de Gideão, vai vencer um exército poderoso e você vai crescer em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, em Coríntios ainda. Pois em um só Espírito, todos nós batizados em um só corpo. Em um só Espírito, fomos todos nós batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, judeu, grego, gentio, escravo, livre, todos nós, de repente, viramos um só corpo. Mas Cristo veio para os seus. Aí os seus fecharam o coração, eles não tem problema, eu vou pegar o gentio, eu pegar os gregos, pegar todo mundo que tiver sobrando, eu vou juntar todo mundo e o que eu falei agora? Pega o trigo, pega a água, pega o fermento, pega o açúcar, o sal, sei lá o que for, pega os ingredientes, dá uma mexida lá geral, depois bota no forno para assar e todo mundo vira um só pão, ligado ao pão da vida que é Jesus Cristo. Maravilha esse versículo, gosto muito. Paulo, na verdade, era sábio, né? Depois ele foi para Gálatas, também ensinando em Gálatas. Aliás, as epístolas de Paulo, toda epístola dele, ele gostava de enfatizar a questão da unidade. Poderoso isso, né? Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. As diferenças não devem existir. Tem homem, tem mulher, tem grego, tem escravo, tem livre e tal. Todo mundo junto, nós somos um. Ele está falando isso para os Gálatas, que tinham uma dificuldade tremenda de saber o que era unidade, né? Todo mundo sabe que a região da Galácia, né? Se você estudar a história, você vai ver que a região da Galácia era uma região onde, na história mais passada, né, viviam o tal dos vikings, né? Sujeitos que gostavam de briga, de beber, de mulher e tal. E quando eles entravam para a igreja, eles queriam continuar com o mesmo comportamento. Então Paulo teve que usar a mão pesada com eles quando estava lá. Então eles se converteram falando sobre a unidade que eles deveriam ter. Amém. Juan Caleb, rios, aleluia, Deus te abençoe, minha amada irmã. Zólia Arboleda Pariona, da nossa família, do nosso apóstolo Samuel, lá do Peru de Lima. Deus te bendiga, irmão, em nome de Jesus. Grande bendição para vocês. Aleluia. Então, aí depois quando fala para Efésios. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, dois povos, né, judeu e gentio, fez um só.
derrubando a parede de separação que estava no meio de sua carne. O que é isso? Derrubando a parede, a parede de separação. Havia uma parede separando. Quando ele veio, ele derrubou essa parede que estava no meio e na sua carne desfez a inimizade. A inimizade foi desfeita por Cristo. Cristão, crente, membro de igreja, pastor, obreiro, sei lá o que você for na igreja, não pode existir inimizade entre você e os irmãos. A inimizade é uma coisa diabólica, satânica. A inimizade é o contrário da unidade. Como é que você vai se unir com alguém que é teu inimigo? A inimizade é realmente uma coisa contrária à palavra de Deus. Então não serve. Não pode haver inimizade na igreja. Se tem inimizade na igreja, como é que você vai participar da ceia? Como é que vai participar da oração? Você imagina numa igreja, tem lá 100, 200 pessoas, uma parte não gosta da outra parte, quando o pastor fala assim, vamos orar. Aí daqui a pouco os inimigos estão orando juntos. Irmãos, no mundo espiritual isso não existe. Na presença de Deus isso não cola. Não rola diante de Deus. Como é uma pessoa que não gosta desse, que não gosta desse, que não gosta daquele, vamos orar e oram todos juntos, sabendo que um tem problema com o outro, e você ainda quer que Deus vá ouvir? Antônio César Toledo, irmãos, é uma bênção tremenda. Eu conheci esse dia porque entrei no live dele. Esse irmão tem uma palavra poderosa. Eu estou estabelecendo minha amizade com ele, porque eu vou pegar muita coisa com ele, aprender muito com ele. Pastor Antônio César, lá de Potinho, Deus te abençoe, meu amigo, poderosamente, tá? Eu vou ligar para você, porque nós queremos ter um encontro aí em Potinho para a gente acertar algumas coisas. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Prazer tê-lo aqui conosco. Continuemos. Em Efésios ainda. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Que negócio é esse de suportar? Suportando uns aos outros em amor. Olha que coisa interessante. Não tem como você suportar alguém. Suportar alguém, a palavra suportar, a mesma palavra interessante, né? Quando aquela expressão, quando a gente lê, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, né? Quando você vai buscar o original, você vê que a palavra ali não é posso. Na verdade, Paulo quis dizer outra coisa. Eu suporto todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não poderia suportar nada se Cristo não estivesse em mim. Se eu não tivesse essa unidade com ele, eu não suportaria nada. Aliás, irmão, vamos ser sinceros aqui uns com os outros e vamos entender que se não fosse pela presença de Cristo na nossa vida, se não fosse pela presença dele na nossa vida, irmãos, nós não suportaríamos tantas coisas dentro da igreja, tanta luta, tanta dificuldade, tanta tribulação, tanta prova, tanta coisa, que nós voltaríamos rápido para o mundo. Então, nós devemos suportar todas as coisas naquele que nos fortalece. Bem? Então Paulo está dizendo aqui, é suportar uns aos outros. Olha, você pega aquele irmãozinho chato, faz isso, faz aquilo e tal, olha, que coisa tremenda. E você tem que suportá-lo, amá-lo, viver em unidade com ele. Você sabe que quando Paulo fala que os irmãos são carnais, Paulo não estava dizendo que os irmãos eram pecadores. A palavra carnal usada por Paulo, né, que dizia que tinha que dar o leitinho, porque eles são carnais, né, não conseguem entender as coisas, na verdade, era uma falta de entendimento, era ignorância, era fraqueza espiritual. A carnalidade falada por Paulo, ele não estava acusando ninguém de pecado. Vocês são carnais ainda, você não consegue entrar no espírito, você não consegue aprender, a palavra não entra, você não consegue entender. E aí, por isso, eram carnais ainda. Ainda hoje, você tem um monte de irmãos carnais aí, que a palavra não entra, não tem jeito. Por mais que se esforce, não consegue, né? Claro, eles são salvos. Se ele é um carnal porque é fraco e não é pecador, está salvo, não tem problema. Agora, se ele peca, aí o problema, aí a história é outra, né? De modo diferente. Aí, em Efésios, há um só corpo, um só espírito, como também foi chamado, numa só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é todos e por todos e em todos nós. Olha que coisa interessante, continua aqui enfatizando que a situação da unidade entre nós. A hora está passando aqui, está muito rápido aqui. Filipenses, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Irmão, será que isso é possível?
Será que é possível você ter o mesmo modo de pensar, ter o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa? Se está na palavra, eu creio que é possível. Se está na palavra, se o apóstolo disse isso, eu acredito que isso é possível. Agora, é claro, você vai ter que renunciar a muitas coisas, muitas posições contrárias, vai ter que fazer um monte de coisa que você precisa entender que se você não ceder, a outra parte também não cede. E eu sei que é muito difícil, né? Não estou falando, irmãos, preste muita atenção no que eu vou dizer para você. Eu não estou dizendo aqui que você tem que concordar, que você tem que pensar igual a um herege. Porque tem muita gente dentro da igreja que tem uma teologia errada, tem uma teologia falsa, né? Tem uma teologia que não presta. Eu não estou dizendo para você pensar igual a ele, não. Pelo contrário, esses não são igreja, esses não são irmãos. Quando você pega lá João capítulo 10, versículo 10, né? Que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, né? Às vezes as pessoas até leem errado esse versículo na igreja e falam: o diabo veio para roubar, matar e destruir. A palavra, ele não é diabo, a palavra, ele está falando dos falsos mestres. O que é um falso mestre? Um falso mestre é tão ruim quanto o diabo, ou talvez até pior do que o diabo. Porque o diabo, para tentar os outros, ele precisa trabalhar com a palavra. E o falso mestre, ele trabalha com a palavra. Ele é o inimigo que trabalha com a mesma arma que nós também trabalhamos, só que distorcida, né? Dá um outro sentido. Então o falso mestre, ele ensina errado. Ele ensina para te afastar da verdade. Ele ensina, ele pega uma palavra, cria uma heresia, bota na sua cabeça e você começa a aceitar. Eu não estou dizendo para você pensar a mesma coisa com ele, nem ter a mesma forma de pensar com ele, nem concordar com ele. Pelo contrário, quando a palavra fala ladrão, já está dizendo que é inimigo. O falso mestre, o apóstata, o herege, esse não faz parte do corpo, é diferente. Tome cuidado. Eu de vez em quando vejo alguns irmãos que entram na internet, pegam um herege desses qualquer por aí falando bobagem, aí vem para a igreja e quer trazer a mentalidade dele. Apóstolo, pastor, profeta, você que é líder de igreja, percebeu que a heresia? Combata. Percebeu que a palavra é falsa? Combata. Não dá mole, não deixa passar. Ah, mas ele veio aqui por educação, eu não quis falar nada do contrário. Não tem educação nessa hora. Se alguém quiser botar veneno na boca das tuas ovelhas, reaja, pastor. Reaja. Não reaja com violência, não. Reaja com a palavra. Pega a palavra e reaja. Ele não veio com a palavra para dar alimento falso, para dar veneno para tuas ovelhas. Então pega a palavra e empurra o veneno para fora. Desculpe o meu radicalismo, mas é assim que funciona o negócio, né? O ladrão só foge quando encontra resistência. O ladrão só vai embora quando encontra uma resistência que bota ele para correr. Senão, você vai deixar ensinar bobagem para a sua igreja, você tem que tomar muito cuidado. Amém? Eu vou pular aqui, porque o negócio aqui está muito grande. Meus estudos aqui eu vou ter que diminuir mais, porque senão vai longe demais. Então, vou ler mais 2 versículos aqui para ler o final. Lá no livro de Hebreus, quando o escritor do livro de Hebreus diz o seguinte: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quando vejo que se vai aproximando aquele dia. Com essa expressão, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, começou a aparecer um monte de pessoas desigrejadas. O desigrejado é aquele elemento que achou que ele já conhece um pouco de Bíblia, já sabe ler Bíblia, então ele não precisa mais estar dentro de uma congregação. Aí ele começa a quebrar aquelas 10 características que eu falei da igreja. 10 características que é o desenho elaborado por Deus para a sua igreja da face da terra. Uma delas é a coinonia. Então, quando uma pessoa quer ser o cristão sozinho, quer ser o solitário, quer ser o Rambo do reino de Deus, eu queria te dizer o seguinte: Rambo não existe dentro da igreja, no reino espiritual, e, para dizer a verdade, nem no mundo físico existe. Aquelas coisas que você vê em filme de Hollywood, Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, aquela conversa fiada. Eu duvido que tenha soldado que faça aquilo. Não existe. Aquilo é mito, aquilo é uma utopia. Não existe. Né? E na vida espiritual é a mesma coisa. Jesus Cristo, que tinha todas as qualificações para se tornar um Rambo espiritual, ele chegou aqui embaixo, chamou 12 pessoas para andar com ele. 12 pessoas, treinadas, ensinadas, discipuladas, treino fortíssimo, e fez daqueles 12 uma tropa, uma elite, uma tropa especial para ajudar a fundar a igreja. Então, hoje em dia tem um montão de gente se afastando dos irmãos, e pior de tudo, quando eles se afastam, a palavra deles não é mais uma palavra bíblica, é uma palavra só de crítica.
critica o pastor, critica o dízimo, critica a oferta, critica o templo. Aí começa a falar umas bobagens que não entende, que Deus não habita em templo feito por mão de homem, então nós não podemos ir à igreja. Ora, vai interpretar a Bíblia direito, vai fazer as coisas certas, direito, da forma correta, né? Eu vi um pregador falar que a glória da segunda casa será maior do que da primeira casa, se referindo à casa de que o templo será construído em Jerusalém, para que Cristo, quando venha, se assente nele ali. Meus irmãos, se você estudar bem essa história do templo, você vai ver a história lá de Zorobabel, né? Lá no templo, o segundo foi construído na Zorobabel de forma mais humilde, não tinha tanto ouro quanto tinha o primeiro templo de Salomão. Na verdade, não fala segunda casa, fala a última. A glória da última casa será maior do que a da primeira. Preste bem atenção nisso. Essa última casa não é Jesus Cristo que vai descer em Jerusalém e lá no templo vai ter uma cadeira, né? Vai ter um trono e Jesus vai botar uma coroazinha na cabeça e vai se sentar ali e vai ficar como rei, o rei de Jerusalém. Irmãos, não diminua o nosso rei. Não tente anular o nosso rei, não tente fazer o nosso rei menor. O nosso rei é grande e ele vem para muito mais do que isso. Não imagine que ele vai descer lá de onde ele está para se sentar num templo lá em Jerusalém. Olha, basta estudar um pouco mais esse negócio aí, porque quando fala que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, a única referência que foi feita no segundo templo é o seguinte, que a primeira casa, o templo de Jerusalém, tinha ouro, tinha tudo, né? Mas Jesus nem entrou ali, nem passou por ali. Mas agora vem a última casa, o último reino, que é o Senhor. É ele o Senhor. Amém? Mas esse assunto para outro estudo. Vamos continuar aqui, né? Rapidamente aqui, porque o tempo está passando, eu tenho que acabar. Eu vou ler o último versículo aqui para depois ler o texto final. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Porque assim o que santifica, quem é que santifica? A cabeça. Eu falei da cabeça. Como os que são santificados, quem são? Somos nós. Assim como o que santifica, como os que são santificados, são todos um. Tem cabeça, tem corpo. Se tem cabeça, está ligada, está unida ao corpo. Então a igreja tem que atingir o grau de santidade de Cristo, né? Somos um. Por cuja causa ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Então, veja que coisa interessante. Mas será que o Yeshua, será que Ramachia chama de irmão a qualquer um? Qualquer membro de igreja que você conhece aí? Você vê o membro com a vida torta, a vida errada, a vida complicada, vida difícil, um pé no mundo, um pé na igreja, vai e vem, né? Não se consagra, não se santifica, não busca a palavra, não mergulha na palavra. Aí você acha que qualquer um vai ser chamado de irmão? Não é bem assim não. Você tem que passar pelo processo realmente da filiação, passar pelo processo da santificação, passar pelo processo para você realmente ser adotado e dizer que ele pode chamar de irmão, porque você tem todas as características de ser irmão dele. Aí sim, aí ele vai dizer que você é irmão. Agora, se você é apenas mais um que vem só para perturbar o corpo, você não tem nada a ver. Eu vou ler para você aqui o último texto que ele ensinou na oração sacerdotal, falando de unidade. Com esse texto ele vai orar e encerrar. Ele disse assim, você sabe que ele começou a fazer a oração no capítulo 15, ele se reuniu com os discípulos, estavam todos ali reunidos, houve ali uma certa tristeza por parte dos discípulos, né? Porque na cabeça dos discípulos, eles acharam que durante 3 anos estudaram, caminharam, fizeram milagre, fizeram muita coisa, e na cabeça deles não viram resultado prático nenhum. Porque eles queriam que Cristo já implantasse, derrubasse o reino do Império Romano, já libertasse os judeus, já botasse como cabeça da humanidade. Pensaram muitas coisas e não viram nada. Daqui a pouco veio ele falando em morte, veio ele falando, vou para o meu pai. Certas coisas que ele falava, eu não entendiam. Então ficaram naquele dia meio deprimidos. Por isso que ele olhando para eles, disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci esse mundo. Então, tentando uma palavra de ânimo para ele. Então, nessa oração sacerdotal, tem um trecho dela que diz assim: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Irmãos, não é pelo reteté, não é por aquele negócio de ficar rodando na igreja, não, virar cambalhota.
de virar pirueta e falar língua estranha, e pegar uma criança, como eu vi outro dia, dentro de uma igreja, um camarada pegou uma criança e ficou rodando a criança, e eu preocupado de saber, porque o vídeo terminou, e eu não sabia o que aconteceu com aquela criança, com aquele irmão, ele crendo que estava sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Que Espírito Santo é esse que pega o irmão, fazendo ele rodar, pega a criança, fica rodando com a irmã, né? E dizendo que está com a graça de Deus, com o poder de Deus? Irmãos, misericórdia. Vamos raciocinar, vamos pensar direitinho. Pela tua palavra, eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam como como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Ou seja, Pai, eu estou dizendo que assim como tu estás em mim, eu também estarei neles. O és em mim e eu em ti. Que também eles sejam como um de nós, para que o mundo crê que me enviaste. Olha que coisa interessante. O mundo não vai crer que Jesus Cristo foi enviado só porque você prega. De repente a sua pregação não convence. De repente a sua pregação não traz ninguém para a igreja. De repente a sua pregação pode até ser bonita, mas a pessoa não entendeu nada. Mas olha o que ele diz aqui. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Unidade, unidade, unidade. Para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo só vai crer quando vê unidade entre nós e Cristo. Havendo unidade, aí o mundo vai entender, vai crer, vai compreender, vai aceitar que tu me enviaste. E eu, Pai, lhe dei-lhes a ele a glória que a mim me deste. A glória, meu Pai, que tu me deste, eu dei para eles, para que sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como tens amado a mim. Da mesma forma como tu me amaste, eles também serão amados por ti. O amor que tu dispensa para mim, dispensará para eles também. Irmão, isso é muito profundo. Você deveria ler esse versículo 100 vezes, para você pegar bem essa palavra. Da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma maneira que Deus amou Jesus Cristo, Ele me ama também. Isso quer dizer o seguinte, que, olha, você pecador, eu pecador, nós pecadores, tirados do mundo, trazidos para a presença do Senhor, nós fomos colocados no mesmo nível de Jesus Cristo quando se trata de amor. É profundo demais. Talvez a nossa cabeça não consiga entender isso. Nós fomos colocados no mesmo patamar, da mesma forma como tu me amaste, tu tens amado eles também. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Cristo já existia antes, né? Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. O mundo não conheceu a ti, tu me enviaste, mas eles conheceram a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. Ou seja, eu fui o intermediário entre eles e o Senhor. Da mesma forma que tu me enviaste, eu mostrei para eles, agora eles conhecem também. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que tens amado esteja neles e eu neles esteja. Irmãos, é tremendo. Para que eu esteja neles e eles estejam em mim. Irmãos, quando isso ocorre, quando acontece essa unidade, irmãos, preste bem atenção, eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando de ser membro de igreja, eu não estou falando da sua igreja, da minha igreja, não é de religião terrena que eu estou falando, eu estou falando do reino de Deus, do corpo de Cristo, da noiva de Cristo. É por isso que de vez em quando, né, vocês sabem que eu me aborreço muito quando eu vejo um pregador dizer que a igreja se prostituiu, que a igreja está prostituída. Eu falei isso antes na convenção também. Irmãos, a igreja, o corpo, jamais se prostituiu. O que se prostitui são as denominações, as religiões. Essas se prostituem mesmo. Mas quem está na presença, na unidade, no corpo, está naquele retrato que Paulo desenhou em Efésios 5:22, né? A igreja não tem mancha, não tem mácula, não tem ruga, não tem nada disso, porque ela é santa e irrepreensível. Paulo não está dizendo que ela vai ser, Paulo está dizendo que ela é, porque a igreja, a noiva, ela não tem mancha nenhuma, ela não tem ruga, ela não tem nada de errado, não tem pecado nenhum, ela é uma igreja santa e irrepreensível. O problema é que nem todo mundo está metido numa denominação, nem todo mundo está metido num templo, pertence ao corpo. Essa que é a verdade. Me desculpe dizer com todas as letras.
com toda a letra. Você, a igreja que você frequenta, a minha igreja, qualquer igreja, todas as igrejas do mundo, tem uma parte que é trigo e tem outra parte que é joio. Tem uma parte que é ovelha e tem outra parte que é bode. Não sou eu que inventei isso, não. Cristo falou, Paulo falou, desde o tempo de Caim e Abel, que tem 2 gerações aqui na terra digladiando, e realmente é isso que acontece. Então, se você faz parte da igreja, verdadeiramente você está inserido na igreja, a igreja jamais será prostituta. Sabe por quê, irmãos? Quando Cristo foi embora, ele disse assim, eu vou mandar outro. E o Espírito Santo veio para cuidar da noiva, para tomar conta da noiva. Então, quando um pregador diz que ela se prostituiu, ele está dizendo que o Espírito Santo é incompetente, ele está blasfemando. A verdadeira igreja jamais se prostituiu e jamais se prostituirá, porque ele é santa e irrepreensível. Deus te abençoe, vamos permanecer nessa unidade, porque o Senhor certamente vai nos prosperar nessa unidade, nos abençoar cada vez mais. Deus te abençoe poderosamente e vamos orar agora. Estou vendo aí o Fábio, a Flávia, estou vendo aí a T. Nunes, Deus abençoe vocês poderosamente. Muito obrigado, vocês tiveram a paciência de me ouvir aqui. E vamos orar agora, agradecendo a Deus por esses momentos que passamos junto aqui, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça daquele gostei aí, aquele like, né? Daquele like aí para abençoar. E depois, quando chegar o YouTube, depois a gente vai enviar o YouTube para vocês, a mensagem no YouTube, também dá o se inscrever no canal, para você pegar os outros vídeos também. Eu creio que até domingo ou segunda-feira, nós estaremos já entregando a vocês um pacote com 10 mini estudos, vídeo de 5 a 10 minutos, para você poder estudar e aprender alguma coisa a mais. Pastora Regina Portugal, manda o zap para mim, pastora, que eu mando para você, tá? Ou então manda o teu e-mail, que eu mando pelo e-mail, mas vou mandar sim com certeza, né? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Meu Senhor amado, meu Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença e eu quero Te agradecer de todo o meu coração por todas as vidas que me ouviram. Não importa, Pai amado, aqueles que estavam aqui, que não puderam continuar, o que importa é que a Tua palavra foi ministrada e ela começa a voar, ela começa a andar, ela começa a caminhar, porque ninguém pode prender a Tua palavra. A Tua palavra voa, caminha, ela penetra, ela vai de um país para outro, de um ouvido para outro, de um coração para outro, ela vai caminhando, 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 edificando, restaurando, abençoando vidas, ó Pai amado. Portanto, eu te agradeço. Se nesse estudo aqui eu disse alguma palavra que não te agradou, meu Pai, que foi palavra errada, deleta da mente de todos eles. Tira, Pai querido, eu te peço perdão por isso. Que fique aqui somente as palavras que vieram do teu coração para o meu coração. E sejam todos abençoados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, Márcia, amém, Deus te abençoe. E domingo, 10 horas da manhã, hein? Domingo, 10 horas da manhã, vamos estar novamente aqui com a palavra abençoada para ministrar para vocês no coração de vocês, em nome do Senhor Jesus. Receba a palavra desta tarde, seja abençoado, que esta palavra te edifique, te dê entendimento, conhecimento, né? Opere poderosamente a tua vida, é o meu desejo. O Senhor disse, alimenta o meu povo, é o que eu estou falando aqui, alimentando o povo que está na quarentena. E seja abençoado, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome do Senhor Jesus. Maria Lúcia Ferreira, Deus te abençoe, minha filha. Um beijão para você, um beijão na Sueli também. Marcos Mota também, glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Um beijo do coração de todos, em nome do Senhor Jesus. E até domingo, se Deus quiser. Roberto Anjo, vou mandar isso para você também, meu filho. Manda o teu e-mail, está mandando aqui já, e vou mandar. Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém.